O Vaticano tem que ser um dos amentos mais organizações secretas na história de o mundo. Ele guarda seus pequenos e desagradáveis segredos, dos quais existem muitos. Muitos, com inveja. Durante séculos, os arquivos do Vaticano foram selados e fortemente guardados, escondendo registros que poucos já viram. São 80 quilômetros de prateleiras, e você só tem permissão para ver certas coisas. Peças, porque tem muita coisa lá dentro. Naquelas 50 milhas que eu acredito, a Igreja Católica não quer ninguém para descobrir. Agora, bem no interior deste segredo. Coleção. Um arquivo até então desconhecido. Foi descoberta uma ligação com Jesus. Disse que seu conteúdo é debate extraordinário e instigante, confusão e medo. O que está lá dentro pode mudar completamente o que pensávamos que conhecia a história, fé e a história de Jesus. Uma pequena nação com segredos gigantescos. A cidade do Vaticano é o menor país do mundo. O mundo é minúsculo em tamanho, cobrindo menos de meio quilômetro quadrado. No entanto, sua influência se estende muito além de sua paredes. Esta é a casa do Papa, o chefe da Igreja Católica. E o centro de uma das mais antigas religiões e instituições no mundo. Apesar de sua população pequena e ruas tranquilas, a cidade possui enorme importância espiritual e autoridade histórica que afeta milhões em todo o mundo, em cada esquina. E cada edifício carrega peso, e sua presença é sentida nos livros de história, política e o cotidiano de crentes em todos os lugares. Dentro deste pequeno, a nação abriga edifícios centenários, repleto de tesouros inestimáveis. As paredes são adornadas com obras de arte conhecidas ao redor do mundo. Estátuas, afrescos e relíquias históricas atraem milhões de pessoas, visitantes todos os anos. Alguns deles, acredita-se que os artefatos sejam um dos bondosos. Eles carregam histórias de fé, poder e ambição que remontam centenas de anos. Segundo os moradores locais, até mesmo caminhar pelas ruas pode uma sensação inquietante, como se a história nunca tivesse acontecido. Realmente acabou. Cada pedra e cada corredor parece sugerir que nem tudo o que está aqui deve ser totalmente compreendido por o público. Entre os seus mais misteriosos, um dos destaques são os arquivos do Vaticano. Informações sugerem que ele contém documentos, abrangendo mais de 12 séculos. Estes não são papéis comuns. Acredita-se que sejam, para incluir correspondências de pessoas poderosas, figuras da história europeia, antiga, decretos e registros relacionados a momentos que moldaram a religião e seus... política. De acordo com alguns historiadores, certos documentos nos arquivos contêm informações que podem ser desafiadoras, versões da história há muito aceitas, ou crença. Os próprios arquivos raramente se fala sobre isso em detalhes. Ao longo dos séculos, eles existiram mais como uma presença selada, mais do que um lugar físico. O conhecimento público sobre eles é limitado e as explicações oficiais continuam breves. Segundo relatos não confirmados, o Vaticano sempre tratou esses registros com esmero, algo profundamente pessoal para a Igreja. Essa abordagem só alimentou a suspeita. Alguns acreditam que os arquivos escondem algo místico, conhecimento. Outros acreditam que eles contêm evidências de manobras políticas e decisões ocultas que nunca foram planejadas. Vir à tona. Jornalistas e historiadores, há muito tempo especulamos sobre o que está por vir, atrás das portas fechadas. As perguntas são frequentemente recebidas com silêncio em vez de respostas. Moradores locais relatam que áreas, os arredores dos arquivos estão intimamente próximos, monitorado, reforçando a sensação de que esses registros não são simplesmente antigos, mas cuidadosamente guardados, até mesmo cartas comuns. E acredita-se que os decretos carreguem peso incomum, como se cada documento faz parte de algo muito maior e invisível. Narrativa. E para os poucos que são, permitido que se aproximem mais, o mistério se revela. Não desaparece. Aperta os cofres do conhecimento. Para aqueles que recebem permissão ao entrar, o primeiro choque não é os arquivos contêm informações, mas quão vastos eles são. Segundo dados oficiais, as prateleiras se estendem por mais de 50 metros.
elas subir do chão ao teto e percorrer longos corredores que parecem, quanto mais fundo se vai, mais estreitos e mais numerosos se tornam. Todas as prateleiras estão repletas de pastas, pergaminhos e volumes encadernados criados ao longo de muitos séculos. Isto não é um arquivo simbólico ou espaço cerimonial. É um labirinto físico construído com papel, tinta e memória frágil. Compreensão. O que está nessas prateleiras é outra coisa. Desafio total. Muitos documentos são escritos em latim, italiano antigo e outros idiomas. Línguas históricas que já não existem. Usado no dia a dia, até mesmo experiente. Os historiadores têm dificuldade em lê-los sem anos de preparação. Alguns textos usam estilos de caligrafia que variam de século após século. Outros dependem de abreviações e códigos internos que não são mais ensinadas fora de áreas especializadas. Círculos. De acordo com estudiosos, ganhar o acesso ao arquivo não significa obter clareza. Muitas vezes significa confrontando o quão pouco realmente pode ser entendido. Um puisto de obter. O interior em si é um teste de resistência. Os pesquisadores devem submeter propostas formais, explicando exatamente o que eles querem, estudar e por quê. Esses pedidos são revisado internamente. A aprovação é necessária. Uma carta oficial assinada pelo prefeito dos arquivos. Mesmo assim, se vai ser o acesso vem com limites rigorosos. Acadêmicos são permitidos solicitar apenas um pequeno número de documentos todos os dias. De acordo com relatos de pesquisadores visitantes, isso força decisões difíceis. Linhas de investigação são frequentemente abandonadas, simplesmente porque não há tempo suficiente para acompanhá-los. A segurança define cada movimento dentro da empresa, o arquivo. Muitos documentos frágeis estão armazenados no subsolo em salas reforçadas, projetado para proteger contra incêndio e danos ambientais. Os pontos de entrada são monitorado e movimentação através de as áreas restritas são controladas. Algumas sessões permanecem totalmente fechadas, sem explicação pública ou cronograma. De acordo com relatos de ex-pesquisadores, existem portas que nunca são abertas e as seções do catálogo que nunca são compartilhadas. Não importa o quanto. Um pedido é escrito com cuidado. Desaparecer. O arquivo está organizado, mas ainda não foi adicionado. Outro obstáculo. Não existe um único catálogo universal. Em vez disso, os registros são agrupados de acordo com sistemas internos, desenvolvido ao longo dos séculos. Navegando. Esses sistemas frequentemente requerem assistência da equipe do Vaticano, e mesmo assim, a confusão é comum. Alguns estudiosos afirmaram que só descobriram documentos relevantes após sua aprovação. O período de pesquisa já havia terminado. Então, o acesso foi perdido. De acordo com relatórios, diversas universidades modernas tentaram obter acesso a locais específicos, seções dos arquivos, e foram negados. Em alguns casos, propostas de instituições respeitadas foram relatadas, rejeitado sem explicação. Isso causou frustração silenciosa no meio acadêmico. Círculos. Alguns pesquisadores acreditam determinados tópicos acionam automaticamente. Recusa. Outros suspeitam que o problema não seja esse, o assunto em si, mas o desejo de manter o controle. O Vaticano não o fez. Abordou publicamente essas alegações, o que perturba muitos estudiosos, principalmente a consciência de que alguns documentos aparecem nunca ter sido tratado na era moderna. Vezes, eles existem dentro do sistema. Contudo, permanecem sem ler e sem explorar. A pasta representa um pedaço da história. Isso poderia alterar as narrativas existentes. Em pé entre as prateleiras, pesquisadores frequentemente descrevem uma sensação de pressão. Há muita história e pouca acesso e o peso daquilo que não pode ser. O que foi alcançado é constante. Como estudiosos, dificuldade em se mover por este guarda. No ambiente, uma realidade se torna clara, se navegar pelo próprio arquivo parecer. Essa restrição. Então qualquer coisa colocada sob maior proteção deve portar significado incomum. E isso levanta uma questão preocupante sobre o que acontece quando o assunto não é apenas história,
mas uma figura cuja história define a crença. MC, Sombras da História. Um dos capítulos mais perturbadores estava ligado aos centros de arquivos do Vaticano, sobre o Papa Pio I XII e os anos que o cercam, Segunda Guerra Mundial. Sua liderança durante este período. O período permaneceu profundamente divisivo entre historiadores, teólogos e até mesmo membros da igreja. Em um momento em que a Europa estava mergulhando em violência e, com medo, o Vaticano se destacava como um pequeno, mas Estado poderoso, tentando sobreviver entre forças hostis. Cada decisão era tomada, risco e cada silêncio carregadas consequências. O Papa Pio I XII assumiu liderança durante uma era definida por governo autoritário e generalizado, perseguição. A Itália estava sob o domínio de Mussolini, e potências vizinhas estavam remodelando o continente pela força. O Vaticano tinha recentemente assegurou sua soberania e foi determinada a proteger sua independência. Segundo os historiadores, isso colocou o Papa vive em constante estado de tensão. Estava equilibrando a responsabilidade moral contra o medo de uma oposição aberta. Poderia levar a represálias contra a Igreja e seu povo. Esse equilíbrio é aí que a controvérsia começa. Alguns acadêmicos acusam o Papa Pio I XII de permanecendo em silêncio enquanto os judeus, perseguidos até mesmo em áreas próximas ao próprio Vaticano. Eles argumentam que sua autoridade moral poderia ter sido usada para fale com mais clareza e veemência. Outros o defendem, alegando que a condenação pode ter piorado a situação e levou a danos maiores. De acordo com os defensores dessa visão, a diplomacia discreta era vista como a opção mais segura, caminho. O que torna esse debate tão intenso é a falta de provas completas. Acredita-se que os arquivos do Vaticano contenham cartas, comunicações diplomáticas e notas internas desse período. Estas são anotações internas. Os registros poderiam esclarecer o que o Papa ele sabia, quando soube e como soube. Responderam a portas fechadas. De acordo com os relatos de estudiosos que estudaram materiais relacionados, alguns, os documentos sugerem um canal alternativo, comunicação e negociações privadas. Outros insinuam acordos feitos para proteger os interesses da igreja durante um período de extremo perigo. Ainda assim, muito disso, o material permanece selado ou apenas parcialmente acessível. Isso permitiu interpretações concorrentes florescem. Segundo alguns historiadores, mesmo pequenas, já existem fragmentos de correspondência. Alterou a forma como certos eventos são entendido. Uma única carta ou reunião. Nota pode alterar cronogramas. Revelar. Intenção. Ou expor a pressão que era. Nunca foi divulgado. É por isso que os estudiosos passaram décadas tentando juntar as peças. Junte os registros incompletos deste era o segredo que envolve estes. As decisões tomadas em tempos de guerra não são acidentais. Reflete uma longa tradição do Vaticano. Abordagem à divulgação. A informação é liberada lenta, seletiva e frequentemente. Muito tempo depois que os envolvidos já tiverem partido. Segundo alguns pesquisadores, o método protege a instituição de reação imediata, mas deixa historiadores lutando para reconstruir. A verdade surge das lacunas e dos silêncios. O que se conhece raramente representa o quadro completo. Relatórios sugerem que alguns documentos de este período podem nunca ser divulgados em todos, seja por sensibilidade, consequência política ou institucional. Cautela. Sua ausência contínua alimenta suspeita. Se até mesmo eventos de menos de há um século, isso permaneceu cuidadosamente preservado. Embora cauteloso, isso levanta um pensamento perturbador. Segredos ligados a algo muito mais antigo e muito mais figuras fundamentais podem ser protegidas, ainda mais ferozmente, enterrado mais profundamente, sob camadas de silêncio. O arquivo da verdade e do mistério. Dentro dos arquivos do Vaticano, há uma clara divisão entre registros enraizados em história documentada e outras que derivam em território muito mais incerto. Muitos. As seções estão firmemente fundamentadas em eventos. Os estudiosos podem verificar através de múltiplas fontes. Pesquisadores relatam ter encontrado cartas escritas por Michelangelo, não apenas sobre suas obras de arte,
mas também sobre disputas financeiras, pressões políticas e seu relacionamento complexo com diferentes papas. Esses documentos ajudam a explicar como arte, poder e religião estavam intimamente ligados durante o Renascimento. Eles mostram que o gênio criativo muitas vezes operava sob rígido controle e constante negociação. Os registros relacionados a Galileu são igualmente bem documentados. Transcrições de julgamentos, correspondências e anotações internas, supostamente, descrevem como os oficiais da Igreja debateram suas ideias e seu potencial impacto. Esses documentos revelam a tensão entre o conhecimento científico emergente e a autoridade religiosa. Eles também mostram com que cuidado a Igreja avaliava a reação pública, a influência e o controle ao decidir até onde as novas ideias poderiam ir. Além de figuras individuais, os arquivos, supostamente, contêm vastos registros políticos. Acadêmicos descrevem petições de reis e rainhas solicitando a aprovação ou intervenção papal. Disse que as cartas de Maria Stuart, rainha da Escócia, por exemplo, revelam um misto de desespero e cálculo político. Há tratados, concessões de terras e trocas diplomáticas que moldaram fronteiras e alianças por toda a Europa. Bulas papais e ordens de excomunhão revelam como a Igreja impunha a obediência e punia a desobediência em escala internacional. Até mesmo registros financeiros e anotações administrativas podem expor disputas de poder silenciosas e alianças secretas. Contudo, segundo alguns pesquisadores e relatos não verificados, nem todas as seções do arquivo parecem tão claras ou diretas. Disse que certas áreas restritas contêm documentos que vão além da história convencional, abordando assuntos envoltos em rumores e controvérsias. Um texto supostamente chamado de Grande Grimório descreve práticas rituais envolvendo forças sobrenaturais. Essas alegações permanecem sem confirmação, mas persistem entre pesquisadores que acreditam que o texto existe em locais de armazenamento altamente restritos. Outros relatos sugerem a presença de documentos que discutem visões, profecias ou fenômenos inexplicáveis. Alguns acreditam que fragmentos relacionados ao terceiro segredo de Fátima estão preservados em seções seladas, separadas das versões públicas divulgadas pela Igreja. Há também relatos de textos que fazem referência a tecnologias desconhecidas, sociedades secretas ou ideias experimentais que nunca foram destinadas à circulação pública. Estudiosos que falam com cautela sobre esses materiais sugerem que tais documentos foram isolados não por serem ficcionais, mas por serem considerados perigosos ou desestabilizadores. Se esses textos descrevem crenças genuínas, práticas simbólicas ou eventos mal compreendidos, permanece incerto. O que fica claro, segundo esses relatos, é que os arquivos do Vaticano não preservam apenas a história como a conhecemos. Eles também preservam questões que a Igreja optou por não responder publicamente. E é nessa tênue fronteira entre registro verificado e incerteza cautelosa que se diz existirem as descobertas mais sensíveis. A presença trancada, sobre a qual ninguém perguntava, nem mesmo os estudiosos com raras permissões para entrar nos arquivos do Vaticano. Nem toda descoberta vem com explicação. Segundo relatos, durante pesquisas de rotina, alguns historiadores e arqueólogos se depararam com um recipiente ou cofre diferente de tudo o que havia na coleção. Ele não constava nos catálogos padrão. Sua presença era incomum. Estava escondido em um canto onde visitantes frequentes e até mesmo estudiosos renomados raramente se aventuravam. Observadores relataram que o container era fisicamente diferente das caixas de arquivo comuns. Era reforçado, fortemente selado e isolado das prateleiras ao redor. Pesquisadores descreveram uma sensação de separação deliberada, como se o cofre tivesse sido isolado propositalmente. A segurança na área imediata foi reforçada e o acesso da equipe era limitado. Havia um monitoramento silencioso e pairava no ar uma atmosfera de vigilância tácita. Segundo relatos, acadêmicos abordaram os arquivistas para perguntar sobre o conteúdo. A maioria dos funcionários teria dado respostas vagas ou evasivas. Alguns alegaram nunca tê-lo visto antes, enquanto outros disseram que não era assunto para discussão. Os pedidos para ver ou mesmo identificar o material teriam sido negados, sem explicação. Acadêmicos acostumados a lidar com documentos altamente confidenciais ficaram chocados com a recusa. O acesso que normalmente lhes permitia examinar os documentos mais delicados e controversos
não se aplicava neste caso. O que mais incomodou os pesquisadores, segundo relatos, foi o tom por trás dessas respostas. Arquivistas insinuaram, de forma discreta e indireta, que as restrições não se referiam à preservação ou fragilidade dos documentos. Em vez disso, o conteúdo estava ligado a assuntos muito mais sensíveis, que poderiam provocar medo, controvérsia ou debates acalorados. O cofre carregava um peso que ia além das medidas normais de proteção de materiais centenários. O que incomodou os pesquisadores não foi apenas o fato de o cofre estar lacrado, mas os sinais discretos e indiretos da equipe do Vaticano, sugerindo que o conteúdo estava relacionado a questões de imensa importância. O arquivo lacrado sobre Jesus. O que tornava o cofre lacrado diferente de qualquer outro nos arquivos do Vaticano era a natureza de seu conteúdo. Segundo relatos de estudiosos que tiveram acesso, ainda que brevemente, aos documentos encontrados, estes estavam diretamente ligados à vida de Jesus e aos primeiros seguidores de seu movimento. Não se tratavam de registros eclesiásticos de rotina. Eram materiais que, se verificados, poderiam desafiar entendimentos históricos consolidados. Alguns fragmentos, supostamente, sugerem uma linhagem familiar, indicando que Jesus pode ter tido descendentes. Segundo algumas interpretações de historiadores, as autoridades da Igreja primitiva podem ter ocultado deliberadamente essa informação para preservar a narrativa apresentada ao público. A mera possibilidade de um tema tão pessoal e historicamente sensível ter existido nos arquivos alimentou intensa curiosidade e especulação entre os pesquisadores. Outros textos, de acordo com fragmentos relatados, parecem contradizer os evangelhos canônicos. Eles apresentam relatos alternativos dos ensinamentos de Jesus, suas interações com seguidores e seus relacionamentos com outras figuras da época. Segundo alguns pesquisadores, esses documentos descrevem decisões morais, instruções aos apóstolos e interpretações de milagres que diferem dos relatos tradicionais. O material sugere uma versão do cristianismo primitivo que raramente ou nunca foi vista fora do cofre. Cartas entre os primeiros apóstolos e autoridades romanas também fazem parte da coleção. Alguns fragmentos discutem se certas verdades deveriam ser mantidas em segredo para proteger o movimento nascente da perseguição. De acordo com alguns relatos, essas comunicações documentam debates sobre ética, lealdade e o momento certo para a divulgação. Eles oferecem um vislumbre das decisões tomadas nos primeiros anos da Igreja sobre o que o mundo deveria saber e o que deveria permanecer oculto. De acordo com relatos não confirmados, mesmo o acesso parcial ao arquivo oferece aos estudiosos informações sobre o cristianismo primitivo que não encontram paralelo em nenhum outro lugar. O arquivo lacrado sobre Jesus apresenta um retrato complexo e multifacetado da figura histórica, seus seguidores e a igreja primitiva. Segundo relatos, os documentos não se limitam a narrar eventos. Elas revelam questões, decisões e perspectivas que nunca foram reconhecidas publicamente. O próprio conteúdo forma a base de uma revelação tão profunda que a compreensão mundial da história do cristianismo primitivo poderia ser reescrita. A mera existência do cofre já causou alarme. Acadêmicos, historiadores e teólogos o consideram um ponto de concentração de conhecimento que afeta simultaneamente a fé, a tradição e a história. Acadêmicos em pânico. No momento em que os estudiosos vislumbraram o túmulo selado com Jesus, uma onda de choque e inquietação teria varrido o grupo. Imediatamente, surgiram questionamentos sobre a autenticidade dos fragmentos. Seriam esses documentos realmente o que pareciam ser? Ou seriam possíveis erros, interpretações equivocadas ou mesmo falsificações? Alguns estudiosos teriam passado noites inquietas analisando o pouco que haviam visto, sentindo a pressão de séculos de história sobre seu julgamento. O próprio conteúdo teria gerado intensa tensão moral e intelectual. Segundo algumas fontes, os estudiosos debateram se os materiais deveriam ser divulgados a outros colegas e sob quais condições. Mesmo dentro do grupo, as opiniões divergiam. Alguns defendiam extrema cautela, temendo que qualquer interpretação prematura pudesse prejudicar reputações ou interromper pesquisas em andamento. Outros acreditavam que reter informações violava o propósito do estudo histórico. Os desacordos, segundo relatos, acirraram-se, por vezes rompendo a colaboração acadêmica geralmente disciplinada. Verificar até mesmo um único fragmento provou ser uma tarefa árdua. Segundo relatos,
Os estudiosos cruzaram informações de manuscritos, cartas e registros centenários, tentando confirmar a origem e o significado dos documentos. O processo foi lento, meticuloso e emocionalmente exaustivo. Segundo relatos, o enorme volume de material histórico disponível gerava confusão, e os pesquisadores frequentemente se viam duvidando de suas próprias conclusões. A tensão aumentava à medida que os dias se transformavam em semanas, com cada novo detalhe levantando mais perguntas do que respostas. De acordo com alguns pesquisadores, mesmo uma confirmação parcial dessas afirmações desafiaria pressupostos antigos sobre liderança, sucessão e a igreja primitiva. Segundo relatos, os estudiosos descreveram a sensação como estar diante de uma linha divisória moral e intelectual, onde cada decisão tinha peso e cada interpretação acarretava consequências profundas. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.